Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Deus seja louvado, engrandecido seja Deus, queridos. Eu já estou aqui no nosso comando Bíblia para junto nós orarmos, para junto nós clamarmos a Deus e que nós venhamos estar orando, né? Por aquele que está enlutado, por aquele que está enfermo, por aqueles que está precisando de uma provisão do Senhor. Então, hoje nós vamos orar, pedindo ao Senhor por essas causas e analisando alguns versículos-chave do Salmo 91. Ao vir para cá, Deus me dava um versículo e eu gostaria de analisar juntamente com você. Querido, para o que você está fazendo, venha ouvir o recado de Deus para a sua vida. Quero agradecer a todos vocês que estão comigo nesta caminhada, nessas campanhas, nessas orações. É um segurando na mão do outro. E nós vamos vencendo e vamos dando glória a Deus. Amém? Deus seja louvado. Talvez você não está bem, talvez você não está se sentindo bem ao ponto de dizer, irmã, eu não aguento mais. Mas eu quero dizer algo importante. Aquele que te guarda não dorme. Não, ele não dorme. Ele não tosqueneja. O Senhor é o Deus que não vai permitir que teus pés vacilem. Ele tem provisão diária todos os dias para a nossa vida. Então, fique aqui comigo, tá certo? Vamos orar. Se você ainda não inscreveu no canal, inscreva no canal, deixe seu gostei e deixe seu comentário e também compartilhe as orações, tá bom? Quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado as orações. As orações têm chegado ao longe por causa que você compartilha, né? A sua compartilhação com as outras pessoas. Então, você precisa compartilhar a bênção. Louvado seja Deus. Então, o Senhor é fiel para nos abençoar, para nos guardar e para nos abraçar quando não tem quem abrace. Não é verdade? Às vezes você só precisa de um abraço. Então, sinta o meu abraço, sinta o abraço do Senhor e sinta Ele sussurrando no seu ouvido, dizendo que você não está só. Amém? Deus seja louvado. Deus é tão maravilhoso, meus irmãos, que às vezes você está aí sozinho e Ele olhando do céu dizendo, calma, filho. Vai lutando um pouquinho a mais, vai caminhando na tua pouca força, porque eu sei que o Senhor vai fazer a obra. Então, eu gostaria de ler com você o versículo-chave que nós vamos analisar hoje. Então, você vai ficar aí na comunhão para que o Senhor fale com você. Amém? A palavra, ela é forte. E eu peço sempre ao Senhor, Senhor, usa-me para que essas pessoas não ouçam a minha voz, mas ouçam a tua voz falando com elas. Porque é uma responsabilidade muito grande. Quando nós abrimos a palavra, quando nós pregamos, quando nós ensinamos, então nós precisamos pedir discernimento e sabedoria ao Senhor. Porque eu quero que Ele apareça, que eu diminua e Ele cresça. Porque Ele falando, você vai se sentir tocado. Eu tenho um cuidado com isso. Então, o Senhor é maravilhoso. Tá bom? Amém? Deus seja louvado. Então, vejamos o que diz aqui. Salmo 91, versículo 3 diz assim, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aqui é um livramento, certo? Essa semana eu estou fazendo uma análise profunda nos livramentos. E eu creio que o Senhor é fiel para nos livrar. Então, o salmista usa aqui duas metáforas, certo? Para garantir a proteção divina contra as armadilhas e contra as doenças. O Salmo 91, ele tem 7 livramentos fortíssimos que você precisa sempre estar orando e pedir ao Senhor que recaia sobre a sua casa, sobre a sua família. Então, ele fala assim, que Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nós temos aqui duas grandes lições, dois grandes ensinamentos aqui nesse pequeno versículo, que o primeiro é laço do passarinheiro. Quando você lê, o que é que você entende? O que Deus está falando com você? Então, aqui representa os perigos ocultos e ciladas da vida, certo? Por isso que ele está dizendo, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, tá bom? Então, aqui representa
perigos ocultos e cilada da vida. Assim como um caçador arma o laço invisível para capturar a presa, né, desprevenida, assim o inimigo faz com as pessoas, certo? Então o versículo indica que Deus protege os fiéis das armadilhas sutis. E que armadilhas são essas? Tentações, enganos, inimigos dissimulados. Então Deus aqui está dizendo, olha, eu livro você de perigo, eu livro você de tentação, de engano, de cilada, eu livro você. Amém? Eu posso ouvir um amém? Deus seja louvado por isso. Então, quando você sair de casa, antes de você sair de casa, nunca saia de casa sem fazer uma oração, nem que seja em espírito. Irmã, como é que ora em espírito? No silêncio da sua alma. Você está ali, vai sair de casa, mentaliza ali uma oração de Senhor, acampa o teu anjo ao redor da minha moto, do meu carro, quando eu for sair. Porque ali o Senhor vai enviar o anjo a seu serviço para lhe guardar. Amém? E eu vejo pessoas que não oram, meus irmãos. Vai viajar, não ora. Vai dormir, que é algo simples, não ora. Pedindo a proteção do Senhor. Nós precisamos pedir. Então, aqui está um grande ensinamento. Segundo, a peste perniciosa. O que é que isso significa? Porque ele diz, e da peste perniciosa. Ou seja, Deus vai livrar você da peste perniciosa. Aqui refere-se às calamidades visíveis, doenças mortais ou pestes que asolam a humanidade. Que representa o quê? As crises destrutivas que fogem ao nosso controle. Porque nem tudo nós podemos controlar. Você sabe disso. É uma doença que chega. Você pode evitar algumas coisas, certo? Na sua vida. Você pode evitar algumas coisas. Por exemplo, essas doenças que se achegam. Você pode, na sua rotina, se alimentar bem, praticar exercícios. Você pode evitar algumas coisas, certo? Sim ou não? Claro que sim. Mas terá coisas que elas vêm, não está no seu controle. E o Senhor está dizendo, eu estou livrando. Eu estou livrando, louvado seja Deus, eu estou livrando. Então aqui, esse pequeno versículo, com grande valor, reforça que quem confia em Deus está seguro. Está seguro. Pois ele tem o poder de livrar o crente, livrar o fiel, livrar aquele que o busca, tanto dos problemas silenciosos e repentinos, quanto das grandes crises devastadoras. Porque, meus irmãos, vamos combinar que tem coisas que vêm para derrubar, não é mesmo? É uma notícia ruim, é algo que acontece, é algo que fugiu do controle, que você não sabe o que fazer, mas o Senhor está dizendo, olha, apenas confie. Confie que eu estou aqui. É como se Deus estivesse dizendo, olha, eu estou com você. Eu estou com você, porque eu creio que o Senhor é maravilhoso. Então, às vezes, na nossa caminhada, nós queremos também evitar alguns problemas. Nós podemos também evitar. Por exemplo, você jovem que está aqui me ouvindo, vai ter algo, uma festa, algo que seu pai e sua mãe dizem, olha, não vai hoje. Não vai hoje. Se você entendesse que o pai e a mãe pressente, você não iria. Ou seja, evitar o mal. Jó se desviava do mal. Ou seja, se ele soubesse que tinha um mal ali, ele ia por outro caminho. Certo? Então, nós podemos evitar. Por exemplo, você conhece alguém, uma pessoa, e você começa a conversar, com pouco você já está se relacionando com ela, sem saber de onde ela é, de onde vem. Então, você pode evitar pesquisando, perguntando, não é errado. Você pode evitar um mal maior lá na frente. Isso é sabedoria e inteligência. Então, nós precisamos ter isso. Então, a Bíblia, ela fala sobre isso. Ela descreve.
Então, aqui esse versículo é uma metáfora, certo? Usada para descrever os perigos da vida e a proteção divina. Que Deus nos protege, meus irmãos. É Deus, não tem outra explicação, é Deus. Porque o laço do passarinheiro refere-se a uma armadilha oculta, né? Que dá o sentido ali que o caçador, que ele prepara ali uma armadilha para capturar aquela presa, certo? Então é como se for algo oculto, é como se o diabo fosse um caçador e você a presa. E ele está ali armando as armadilhas para capturar você. Entendeu mais ou menos como é? E Deus está dizendo, eu estou te livrando. Então, aqui é no sentido figurado que representa as armadilhas espirituais, os perigos invisíveis, porque você sabe que o mundo espiritual é muito complexo, muito complexo. Há quem diga que não existe, mas existe, porque se a Bíblia fala que a nossa luta não é contra sangue, contra carne, mas é contra o diabo e a potestade dele, que são principados, que são um governo, porque veja só, às vezes as pessoas não querem falar sobre isso. Às vezes as pessoas falam mais do diabo do que de Jesus. Não, nós falamos de Jesus, que é o nosso único Salvador, mas também nós precisamos falar do diabo, porque ele quer roubar, matar e destruir. Certo? Então, aqui, Deus também está livrando das armadilhas espirituais, dos perigos invisíveis. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele faz isso, meus irmãos. Nem tudo é espiritual, você precisa entender, ter uma visão ampla de nem tudo é espiritual e nem tudo é do físico. Ou seja, não é que nós estamos com aquela vida paranoica de dizer que tudo é o diabo. Não, não é isso. Mas há vestígios de coisas que são o diabo e tem coisas que é o físico que traz para a gente. Um problema que você talvez pegou com a sua própria mão, uma doença que aparece, isso é físico. Agora, quando você está vivenciando ataques espirituais, você sabe. Você sabe porque a sua casa fica pesada, fica como se tivesse uma névoa, sem brilho, a família briga à toa, queima coisa, quebra muito vidro, você não consegue dormir à noite, tem uns horários específicos que você vai acordar. Então, os ataques espirituais estão ali. Irmã, como é que eu venço isso? De joelho orando. De joelho orando e lendo e jejuando, fazendo as orações e expulsando no nome de Jesus. Então, aqui, nós também vemos também as tentações e as conspirações que pegam as pessoas desprevenidas, né? Tentação, coisa do diabo. Provação, coisa de Deus, que é para lhe aproximar mais ainda. E a peste perniciosa, como eu já falei, representa as doenças, as calamidades que são destrutivas e avassaladoras, que aqui há o comentário do laço, que é o que é escondido, que está escondido, que é a peste perniciosa, que representa os perigos visíveis, aquilo que você está vendo, certo? Aquilo que você está vendo. O laço do passarinheiro é aquilo invisível, são coisas que você não vê. E a peste perniciosa é aquilo que você vê, certo? Que são as crises, conflitos, né? Públicas ou coletivas, que você muitas vezes até enfrenta. Então, você agora entende o que é ele te livrar do laço do passarinho e da peste perniciosa. Você agora entendeu. Então, a palavra de Deus, ela é forte, ela é algo que traz ao nosso coração o quê? Alívio, sabedoria, inteligência, certo? Então, ela entra no nosso intelecto. Você precisa entender isso. Então, enquanto o laço representa o perigo sorrateiro, a peste representa a destruição avassaladora, certo? Simbolizando que Deus protege contra todas as ameaças, sejam ocultas ou videntes, certo? Então, você pode entender isso. A palavra de Deus, ela é forte, ela é viva, ela é eficaz, ela é espada de dois gumes, ela vai fazer a obra na sua vida. E aí vai, muitas das vezes, na nossa caminhada, nós passamos por lutas, né? E o salmista tira uma conclusão dessa proximidade do servo com esse Deus protetor, com esse versículo.
com esse versículo, quando ele diz que ele te livrará das passarinheiras e da peste perniciosa. Ou seja, aqui a primeira e clara conclusão é sobre o livramento que esse Deus pode dar. Deus protetor te dará. Ou seja, Deus é maravilhoso, meus irmãos. Ele te livrará. Aqui a ideia é de que os perigos futuros, ele está te poupando, ele está te livrando. Então, creia tão somente que você tem um Deus que vela por você, que trabalha a favor daquele que nele confia, daquele que nele espera. A única coisa que nós devemos fazer é se manter firme até o fim. Esses dias, o Senhor falava grandemente comigo sobre se manter firme até o fim. Porque muitos caem no meio do caminho, muitos se perdem no meio do caminho. Mas eu creio que em nome de Jesus, nós iremos se manter firme até o fim. E se ainda não é o fim, é porque ainda tem esperança. Se ainda não chegou o fim, é porque ainda tem esperança de acontecer o melhor. Então, meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês, por mais que a luta está intensa, ou ocultas, ou visíveis, não desista de servir a Deus. Plante, agora eu faço igualmente uma irmã. Ela dizia, planta teu joelho no chão. É lindo ver essas senhorinhas que oram de verdade, que buscam ao Senhor de verdade. E eu lembro-me, meados ali de 2019, ela dizia, irmã, plante o joelho no chão. E nós estamos, sabe o que é que falta, meus irmãos? Faltam pessoas que oram. O que está faltando nas igrejas, o que está faltando nos ciclos de orações, o que está faltando na nossa sociedade são pessoas dispostas a pagar preço e dispostas a orar. Porque não é todo mundo que quer orar constantemente, não é todo mundo que quer, porque sabe que muitas das vezes as radiações vêm. Mas eu quero dizer para você que o fruto das orações é maravilhoso. O fruto que dá é algo que não tem satisfação maior de ver o fruto da oração, o fruto de que Deus dá. Porque o culto que deveria ter mais gente era o culto de oração. E às vezes só tem 2, 3 pessoas. Certa feita, uma vez, um homem chegou em uma cidade pedindo ajuda, né? Estava peregrinando, estava pedindo ajuda e ele era um cristão. Ele queria apenas um prato de comida por um trabalho, certo? E ali naquela cidadezinha pequena que ele andou, ninguém o disponibilizou para ajudá-lo, certo? E ali ele procurou o pastor da cidade. E ele chegando lá no pastor da cidade, o pastor tinha tido uns problemas, passado por umas lutas. Para finalizarmos e orarmos, eu quero que você entenda isso. E ele falou uma frase, que até escreveram um livro sobre isso, e ele falou uma frase muito interessante, que ao ler esse livro, eu guardei no meu coração. Ele disse, olha pastor, eu pensei que as pessoas procuravam a Deus nos seus momentos mais difíceis. Porque aquela cidade estava desacreditada. Eles tomavam de conta do seu próprio eu, do seu ego. Irmãos, para viver uma vida de oração, tem que se humilhar na grande mão de Deus, na grande potente mão de Deus. Às vezes, na nossa caminhada, nós vamos passar por testes. Nós vamos passar por provas, tentações, sim, e vamos passar por lutas. Agora, quem é você diante de tanta luta? Quem é você diante das provações? Hoje eu conversei com uma irmã e ela disse assim, mas irmã, eu estou tão preocupada. Uma situação muito, muito difícil financeiramente. Ali ela falando, irmã, talvez se eu não servisse a Deus as coisas seriam mais fáceis. Eu disse, olha, pode ser. Mas que vale mais? Você servir a Deus e Ele está lutando por você?
ou ter as coisas fáceis e o inimigo vir e ceifar ou até mesmo lhe destruir. Porque as pessoas não entendem, meus irmãos. O inimigo é sorrateiro. Ele vai entrando na sua vida devagarinho, certo? Ele vai olhando ali na moita, vai se aproximando. Com pouco ele está tomando de conta de sua casa e sua família. É bebedice, é droga, é prostituição, é tudo que o alimenta. Então, querido, vale a pena servir a Deus e ser fiel até o fim. Mesmo que nós não estejamos numa condição alta financeiramente, mas o nosso Deus nos sustenta e supre todas as nossas necessidades. Agora, nós precisamos orar para que o Senhor abra portas, para que o Senhor nos mostre oportunidades para melhora. Não é errado. Não é errado, certo? Ore para que o Senhor mostre estratégia, Deus mostra. E eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida, amém? Então vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, aqui, Pai querido, eu quero agradecer por essa rica palavra que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, obrigado por tudo e por tanto, obrigado pela nossa vida, pela nossa família. Quero te agradecer também, Senhor, por todas as pessoas que o qual vai ouvir essa oração. Eu quero também, Senhor Deus, orar por aqueles que estão passando pelo luto. Vai ter, meu Deus, com aquela família que perdeu ali aquela ente querida. E que eu sei que a irmã está na glória. E eu creio, meu Pai, que haveremos no dia que a trombeta tocar. Então, consola os corações. Senhor, vai ter nos leitos dos hospitais, na UTI, na CTI, visita as criancinhas que estão entubadas. Meu Pai, vai tocando, Jesus, nelas agora, soprando o fôlego da vida. Te peço pelos idosos, pelas aquelas pessoas que estão enfermas, acamadas, em casa, sofrendo com câncer. Eu não sei onde o câncer está alojado, se é no osso, se é no estômago. Se é no estômago, se é na garganta, se é na próstata. Eu não sei, Senhor, onde é que esse câncer está alojado. Mas nós pedimos aqui com fé que essas células cancerígenas sejam agora neutralizadas, normalizadas. Meu Pai, eu sei que Tu és o Jeová Rafa, o Deus que cura, que sana e que sara. Então, meu Pai, vai tocando no alto da cabeça lá dos seus pés, livrando de aneurisma, infarto, trombose, AVC. Vai tocando no nervo, na carne, no osso, no sangue, meu Pai, na próstata, na garganta, na tireoide, nos pulmões, nas vias respiratórias, meu Deus. Vai tocando, Jesus, nessa mulher, neste homem agora, meu Pai. Senhor, cura, baixa esse diabetes, esse colesterol, normaliza suas plaquetas. Vai ter com ele agora no sistema imunológico, nas suas vitaminas. Meu Pai, neste momento eu sei que o Senhor é o Deus que a vê, o Deus que a criou. Então, neste momento, o Senhor visita com poder e glória. Pai, nós também te pedimos por livramento. Livra, Senhor, de acidente, bala perdida, contenda, briga, discussão, assalto, acidentes domésticos, Senhor. Vai nos livrando, Jesus, porque eu sei que Tu és o Deus de livramento. Pai, vai ter naquela causa na justiça, nesse INSS, vai ter na Previdência Social também, lá na Justiça Federal. Visita, Senhor, essa data. Visita esse juiz, essa data que está lá para liberar e não libera. Tira os empecilhos, meu Pai. Também eu te peço, Senhor, Deus, que o Senhor nos livre de falsidade, de olho gordo, de empraguejamento. Senhor, nos livra, Pai querido, de toda hipocrisia, de todo engano, toda mentira, de toda maldição, de toda palavra ruim, meu Pai. Que o Senhor venha nos livrar. E também o Senhor vai ter com essa pessoa que está ansiosa, angustiada, triste, depressiva, que está sentindo, meu Pai, sozinha, sentindo um vazio, sentindo, Senhor, ó Deus, aquela vontade de morrer, derruba por terra espírito de morte, que asola a vida dela agora, caia por terra e bate em retirada para o do abismo. Senhor, neste momento nós também te pedimos que o Senhor liberte das drogas, do fumo, do alcoolismo, da prostituição, da porneia, da porfídia. Senhor, neste momento vai ter com essas pessoas que têm orado por seus filhos que vivem na droga, liberta da maconha, da cocaína. Senhor, nesta hora eu sei que o Senhor é o Deus que tira do monturo e assenta em cadeira de príncipe. Então, nesta hora, Senhor, alcança essa vida que o Satanás não quer soltar.
Solta agora com suas garras sujas, em nome de Jesus. Essa vida não te pertence, Satanás, mas a Jesus de Nazaré. Deus tem um propósito. A mãe está de joelho. Então Deus vai fazer uma obra. Pai, neste momento, eu oro também, Senhor, que o Senhor nos livre das coisas ocultas, de toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de voodoo, de encantamento. Meu Pai, neste momento vai ter no cemitério, na Matas Virgens, vai ter lá nas encruzilhadas, nas cachoeiras, arrancando o nome dessa pessoa de lá. Se porventura há, meu Deus, aqui um trabalho para a sua vida financeira, para a sua vida amorosa, para a sua vida familiar ser destruída, meu Pai, neste momento agora, quebra agora as panelas de Satanás e lança fora na profundidade do abismo para nunca mais voltar. Senhor, muros e proteção na casa dela, na família dela, porque mal nenhum sucederá e praga não chegará na sua casa. Senhor, visita essa casa com poder e glória. Seja conosco, Deus. Visita a vida financeira, sentimental, familiar, saúde. Toma ela nas tuas mãos. Visita aquelas que estão na rua. Visita aqueles moradores de rua. Visita, Senhor Deus, os idosos, as criancinhas, os orfanatos, os presídios. Vai ter, Senhor, ó Deus, nos hospitais mais uma vez, com os profissionais, com aquele que trabalha no seu táxi, que trabalha na sua motinha. Senhor, neste momento vai ter também com aquele que quer vender seu carro, sua casa, que quer comprar. Então, que o Senhor, nesta hora, seja o Deus que opera e faz milagre na vida dela. Abra as portas de emprego. Senhor, honra a nossa fé, honra a nossa esperança. Mostra a tua glória, mostra a tua fidelidade, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, perdoa nossos pensamentos, nosso andar, nosso falar, porque muitas vezes nós pensamos e falamos coisa que não é para falar nem pensar. Então, neste momento, Senhor, nos ajuda, nos fortalece, seja conosco e nos protege, nos guarda, porque eu sei, Senhor, que Tu és o nosso protetor, Tu és o Deus libertador. Então, neste momento, fica conosco, amado Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Que maravilha. Fiquem com Deus e até amanhã.